vídeo de hoje, galera, temos muita coisa para conversar, principalmente o pouquinho de malícia e malandragem que faltou para o São Paulo sair com uma vitória essencial do jogo de Bragança Paulista e sobre Neymar. Mais uma vez, Neymar. Poxa, tá ficando chato já, né? Roda a vinheta. Quando você acha que São Paulo vai, o São Paulo não vai. É inacreditável, né? Em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos um ótimo São Paulo 2, Bahia 2. E o São Paulo foi punido pelos últimos segundinhos da falta de malícia de alguns. Foi um jogo, assim, espetacular, tá? Espetacular, foi muito bom porque as duas equipes foram pra cima, proporam, os dois goleiros foram muito bem, né? O Rafael até o final do jogo, que eu vou falar mais pra frente, mas os dois goleiros num todo foram muito bem, tanto o Elvira quanto o Rafael. As duas equipes tiveram inconstância durante o jogo, então houve momentos em que o Bahia estava melhor, em momentos que o São Paulo estava melhor, momentos que o São Paulo decaiu, que o Bahia decaiu. A troca do comando do jogo foi assim, acontecendo diversas vezes, né? Eu vi o jogo do Flamengo, e o Flamengo ele teve um jogo meio laicar, mas que o Flamengo levava muito mais perigo, e aí o Flamengo decaiu com 70 minutos de jogo, e aí o Vasco meio que se criou, e se tivesse mais 10 minutos o Vasco virava. Em São Paulo e Bahia tava meio que diferente. O São Paulo começou um pouquinho mal, o Bahia dando trabalho. Depois o São Paulo teve um momento bom ali, onde sai o gol com o Arthur. Uma ótima jogada do Wendel. O Bahia tentou sair jogando. O Acevedo não dominou uma bola que, se eu não me engano, acho que foi o Mingo que chutou pra frente. O Acevedo não dominou, o Wendel roubou, saiu, né? Teve o pé de ferro com o zagueiro do Bahia. Chegou próximo à área, tocou pro Arthur, que tá jogando uma barbaridade. Tá jogando uma barbaridade. Eu vejo semelhanças entre o Diniz do São Paulo de 2020 e o Roger hoje, porque aquele Diniz pediu o Luciano, hoje o Roger teve só o Arthur, e os dois assim chegaram e modificaram o jeito do São Paulo jogar e foram, naqueles períodos, as melhores peças que o São Paulo teve. Então, em 2020 foi o Luciano que maximizou o Brenner, e agora tem sido o Arthur, desde que o Roger chegou e que o Arthur chegou. O Arthur tem sido, assim, disparado o melhor jogador do São Paulo nesse período. O Arthur faz o gol do 1-0, né, mete no canto direito do Léo Vieira, o São Paulo que jogava em Bragança, né, porque tá tendo shows no Morumbi, e aí a gente tem que bater palma, né, só que não pro senhor Júlio Casares, que fez o contrato com a Live Nation, e agora o Morumbi tem seus shows, tem a sua arrecadação, mas o time não joga lá. E aí fica difícil, né? Ter aquele approach, aquela aproximação entre torcida e clube. O primeiro tempo continuou. O São Paulo poderia ter feito 2-0. O Bahia também poderia ter empatado, né? O Rafael fez boas defesas. Boas defesas. Teve um lance do William José no primeiro tempo. O Rafael faz uma ótima defesa. Depois tem uma outra grande defesa do Rafael. O São Paulo teve uma possibilidade com o Arthur de novo, né? Que ele clareia, puxa pra dentro, bate de direita, e o Léo Vieira faz uma belíssima defesa, né? No chão. E o jogo ficou pendendo com as duas equipes buscando a finalização em todo momento. Foi um jogo de quase 40 finalizações, 16 finalizações no gol. Cara, pouca coisa não foi, tá? 16 não, né? Vamos colocar um 17 que teve a bola na trave do segundo tempo, que eu vou falar depois. Então, pouca coisa não foi. Vem o segundo tempo e aí o São Paulo dá uma decaída. E aí a gente tem que conversar de Paulo Paixão depois. São Paulo dá uma decaída e o Bahia encontra o empate, tá? O Lucas Ramon, que vinha até fazendo um bom jogo, sentiu, ele se machucou. É trocado pelo Cédric Soares, né? E o Bahia chega ao gol de empate. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. No segundo tempo, com o Luciano Juba aos... Vamos ver aqui que a gente tá ao vivo, tá, galera? Ao vivo não tem como. Aos 62 minutos, aos 17 minutos da segunda etapa, o Bahia chegou
o gol de empate com o Juba, um golaço maravilhoso, tá? Uma pancada no ângulo do Rafael, não tem nem como reclamar do Rafael nesse lance. E aos 73 minutos foi o gol do Ferreirinha, tá? Aos 28 do segundo tempo, o Ferreirinha faz o 2-1 num gol espetacular. Pra mim é espetacular, por quê? Porque nós temos um esticão do Alan Franco pro Ferreirinha. Perdão, gente, pro Caleri. O Caleri vai pro fundo, coisa que o Cedric não faz. O Caleri, praticamente da linha lateral, descola assim um lançamento, um passe perfeito que vai na cabeça do Ferreirinha, que só chega cabeceando e colocando pro gol do Léo Vieira. Detalhe, o Léo Vieira já tinha feito umas 3 ótimas defesas no segundo tempo também. Cabeçada do Caleri, chute do Bobadilha, né? O nosso querido Léo Vieira tá vindo muito bem no segundo tempo. O Rafael passou a segurar o ímpeto do Bahia. Tem um lance do William José que ele faz uma defesa absurda lá Rogério Ceni no segundo tempo. Ele é absurdo. Mas, como tudo acontece, né? O Bahia chegou ao empate no último minuto do jogo. Mas antes da gente falar do último minuto, a gente tem que... Vamos falar das mexidas do Roger, porque senão o torcedor não vai entender, tá? Então vamos deixar a bola do Bahia, né? Lá ele. Mas vamos deixar o gol do Bahia para falar um pouquinho mais para frente. O nosso querido Roger Machado, ele fez 3 substituições no jogo. 3 janelas de substituições. A primeira, tá? A primeira é o Lucas Ramon que sai, né? Ele sai machucado para a entrada do Cedric Soares. Isso aos 5 minutos do segundo tempo. Ok. E aí nós temos o Cauli que sai aos 18 do segundo tempo, né? Um minuto depois. Foi 1 minuto depois do gol do Bahia. O Lucas ia entrar, aí sai o gol do Juba e o Roger mantém a mexida. Sai o Cauli, esse eu não tiraria, estava muito bem no jogo, para a entrada do Lucas Moura. Isso aos 18 do segundo tempo. Então, o Roger mexeu 2 vezes. Ele só poderia mexer mais uma vez. Mesmo que ele tenha 3 substituições para fazer, ele só poderia mexer uma vez. E aí, o que ele faz? Em 71 minutos de jogo, 26 minutos do segundo tempo, ele faz a mudança tripla. Sai o Luciano para a entrada do Ferreirinha, sai o Danielzinho para a entrada do Luan e sai o Wendel para a entrada do Enzo Dias. E aí a gente vai ver o torcedor reclamando, falando, porque tinha que deixar uma substituição. Não, tá? Não. O torcedor que tá falando isso, nem o básico de futebol ele consegue entender, porque o básico é, o treinador pode fazer 5 substituições, porém ele só pode parar o jogo 3 vezes. E o nosso querido Roger Machado já tinha parado o jogo 2 vezes. Uma para a saída do Lucas Ramon machucado e outra para a troca do Cauli pelo Lucas. Então sobraram 3 mexidas que ele poderia fazer, e essas 3 mexidas ele fez de uma vez só, porque se ele faz uma ou 2, ele queima a outra substituição que ele teria. Depois de tudo isso que aconteceu, 2 minutos depois de entrar em campo, o Ferreirinha faz o gol. O Ferreirinha entra aos 26 minutos e aos 28 ele faz o gol. Depois disso, o São Paulo perde quem? O Alan Franco por lesão. O Alan Franco ele lesionou a panturrilha. Aí o Roger fez o quê? O que pra mim foi muito inteligente da sacada dele, tá? Ele recuou o Luan, botou o Luan pra jogar de zagueiro, pegou o Alan Franco, colocou o Alan Franco pra frente, né? E ali ficou Bobadilha, e ele até tentou fazer isso com o Lucas também para auxiliar no meio, porém o Lucas, no primeiro esticão que ele foi dar ali no meio, ele machucou, ele estourou o tendão de Aquiles, estourou. Eu desejo forças pro Lucas, porque é uma lesão complexa, é uma lesão difícil. O Lucas saiu de campo, o São Paulo estava com 9, porque o Lucas saiu, o São Paulo ficou com 10, mas o Alan Franco ele não conseguia andar. São Paulo estava segurando o Bahia desde os 32, 33 do segundo tempo com 9. Fernando, o Corinthians empatou com o Palmeiras com 9. Gente, pelo amor de Deus, torcedor, não me use esse argumento raso e sem noção nenhuma, tá? Pelo amor de Deus, porque o Corinthians jogava em casa, na arena, com a sua torcida apoiando, ajudando. A torcida do São Paulo não comprou o Roger Machado até hoje. Até hoje. O São Paulo está completamente exposto. O time do São Paulo é mais fraco que o time do Corinthians.
tem menos banco, uma situação mais complexa. Então, vamos dar uma seguradinha, tá? Vamos dar uma seguradinha com esse argumento, porque ele não chega nem perto de ter profundidade para me convencer. Então, o São Paulo jogou com 9 para segurar o Bahia. Com 9. E aí, o time do São Paulo foi fazendo o que dava, tá? Foi segurando o Bahia do jeito que dava, o Rafael defendendo do jeito que dava. No fim do jogo, o nosso querido, o árbitro da partida, deu 8 minutos, né? 8 ou foi 9 minutos? 8 minutos. E desses 8 minutos, 6, o Caleri sozinho lá na área ganhou pro São Paulo. O Caleri sozinho ganhou 6 minutos pro São Paulo. Ele cavou 2 faltas, ele conseguiu 5 escanteios, um do lado do outro, a bola chegava no Caleri, o Caleri segurava, chutava a bola no pé do defensor. Segurava, chutava a bola no pé do defensor. Isso até praticamente o penúltimo minuto. O Caleri sofreu uma falta e aí ele ficou no chão. É uma falta mais pesada, ele ficou no chão. O pessoal do Bahia não podia fazer muita coisa. O árbitro deu mais 2 minutos. E aí no último minuto tem um lance do Bahia que sai rápido. O goleiro Léo Vieira saiu, a bola ainda estava em movimento, que não poderia, mas não tô aqui para reclamar nem para falar nada. Ele sai com a bola em movimento. Bola rápida, esticão, bola chega no Juba, tem o cruzamento, tem uma cabeçada, acho que é do Eric, que o Sabino tira. Só que ele não consegue tirar de forma definitiva. Ela sobra, o Rafael estica as mãos, a bola vai por cima. E ao invés do Rafael colocar ela pra fora, ele tem que encaixar com a ponta dos dedos. Aí o Rafael jogou toda a partida que ele fez fora no lixo. Toda a partida que ele fez, ele jogou no lixo. Porque aí ele cai, a bola sobra, não tem falta, não tem nada. E o Eric com o gol aberto, só cabeceia pra dentro do gol. 2-2, o Bahia empatou no último minuto, no último lance, com 2 jogadores a mais, literalmente. Pra mim, foi um empate bom pro Bahia. Não foi medonho pro São Paulo, mas fica com gosto amargo. Porque se você olha e fala assim, cara, você compra você jogar em casa contra o Bahia, empatar 2-2 com 2 a menos desde os 30 do segundo tempo, dos 32 do segundo tempo, eu ia falar, pô, com certeza. Agora, se eu mudo a narrativa pra dizer, você tá segurando, porém esse empate vem por causa de uma falha do teu goleiro na última bola. O cenário muda, a visão muda, e aí você passa a entender que esse empate deixa de ser tão maravilhoso para se tornar um empate com sabor amargo. O Rafael, que pena, ele tem dessas, né? É um baita de um goleiro, acho que já fez grandes defesas, tem um ótimo reflexo. Acho que é o melhor goleiro que nós tivemos pós Rogério Ceni, mas tem dessas, tem bolas fáceis que o Rafael acaba complicando. Quanto a Lucas Moura, é uma pena, mas o Lucas teve um rompimento completo no tendão de Aquiles, tá? Vou deixar até aqui, a notícia saiu hoje, notícia da ESPN. É um rompimento completo, ou seja, rasga completamente o músculo, tá? Ele rasga completamente. É uma lesão que, se ela for tratada da melhor maneira possível, o Lucas tem entre 8 e 10 meses fora dos gramados. Se ela é tratada da pior maneira possível, o Lucas vai ter entre 10 e 12 meses fora dos gramados, ou seja, 1 ano afastado. O contrato do Lucas provavelmente vai ter que ser renovado por 3 ou 4 meses, porque acaba em dezembro desse ano e muito provavelmente em dezembro desse ano, acho que o Lucas ainda não estará 100% recuperado. Acho que vai ser renovado o contrato dele e depois disso talvez seja findada a passagem do Lucas no São Paulo, tá? Hoje o Lucas está com 34, tem lá suas dificuldades, teve uma temporada muito acidentada a temporada passada, essa temporada também é bem acidentada. O Lucas veio de 45 dias parado por uma questão de lesão na costela, né? Para quem não lembra, o Lucas teve uma lesão na costela contra o Atlético Mineiro, que ele ficou parado por cerca de 45 dias, tá? Já tinha outras lesões do Lucas. Ano passado foi uma questão de maltratamento de joelho numa lesão que ele teve no Allianz Parque e ficou muito tempo fora, muitos jogos fora. O Lucas jogou menos que o Neymar ano passado e esse ano também não consegue jogar. O Lucas, que chegou em 2023, né, com seus 31, e aí era outra coisa, ele foi muito importante na Copa do Brasil, mas agora ele não está conseguindo jogar. E aí a gente tem outras más notícias, né? O Alan Franco também está lesionado, né? Uma lesão na panturrilha. O nosso querido Lucas Ramon também está lesionado. Então o São Paulo chegou naquele momento da temporada que
tem que se segurar porque tem poucas opções, tá? Vou deixar os números do jogo aqui para você ver que foi um senhor jogo, tá? O São Paulo foi castigado no fim, acontece, mas foi um senhor jogo. Gols esperados, a gente tinha 2.14 do São Paulo, 1.92 do Bahia, 38% de posse de bola do São Paulo, 62% do Bahia. O São Paulo chutou 18 vezes, o Bahia chutou 20, chutou mais. Os dois times chutaram 8 bolas no gol, né? O Bahia ainda teve uma finalização na trave com o Acevedo. Duas chances claras para cada time, né? Duas chances claríssimas, a cabeçada do Caleri e a defesa do Léo Vieira no chute do Arthur. Nós tivemos as duas chances do William José, que o Rafael foi esplêndido. E aí nós tivemos 24 escanteios no jogo. 14 para o São Paulo, 10 para o Bahia. Desses 14 do São Paulo, o Caleri arrumou 5 nos acréscimos para ganhar tempo, né? Os dois times tiveram uma provisão. O São Paulo teve uma ascendência de acerto de 80% nos passes, enquanto o Bahia teve 88%. Bahia ficou mais com a bola, acertou mais a bola. Ou seja, o São Paulo de cada 5 passes errava um durante o jogo, tá? Um jogo de 7 cartões amarelos também, então foi um jogo cheio de coisas a fazer. E aí vai um pequeno se toque pro torcedor São Paulino. Eu tô vendo o torcedor São Paulino reclamar do Roger, isso, aquilo, outro. O Roger chegou ao seu 14º jogo, tem 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. São números ok, tá? É dentro do que o Roger entrega. E vai ser isso aí que o Roger vai entregar. A briga do São Paulo vai ser essa, tá? 4º, 5º, 6º lugar aí. Eu acho que o São Paulo vai focar no campeonato e não vai ficar muito longe disso. Até porque o Fluminense, eu esperava mais, não tá bem, e do jeito que a situação tá, pode mandar o Zubeldia embora a qualquer hora. O Bahia do Rogério não tá bem, não consegue jogar, não consegue performar tão bem, né? E aí a gente tem o Atlético Paranaense, que não tem time pra estar ali no G4, mas tá se aproveitando que não tem Libertadores, e o Coritiba também já começa a patinar, Botafogo, Red Bull, então não vejo muita gente ali abaixo para incomodar o São Paulo, não. O São Paulo joga a sua vida fora de casa na Copa do Brasil, já ganhou em casa, tem vantagem de 1-0 e vai ter trabalho. E o São Paulo joga a sua vida fora de casa na Sul-Americana para manter o primeiro lugar do grupo. Então, assim, dentro do que está acontecendo no São Paulo hoje, eu acho que o ano do São Paulo é até que bom, e o torcedor tem que entender, tá? O coitado do Roger, e não vou tratar ele aqui como um coitado porque eu não gosto do Roger como treinador. Porém, eu não posso colocar gosto pessoal acima de realidade, porque o São Paulo, a realidade do São Paulo é essa. O São Paulo não sabe se vai ter presidente no meio do ano. O presidente do conselho está afastado. O vice está projetando o dia que vai votar. O diretor de marketing não conseguia trabalhar direito, botou uma empresa para ganhar uma intermediação num valor milionário que o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu 45 milhões da Unimed porque colocou uma empresa para fazer intermediação, e o nosso querido Eduardo Toni, diretor de futebol do São Paulo, saiu. Então o São Paulo não tem diretor do conselho, não tem diretor de futebol, não tem diretor de marketing. O diretor de futebol, Rui Costa, tá quase sendo mandado embora por causa dos resultados do Roger. O Maciz é presidente interino, o outro presidente sofreu impeachment. O torcedor tem que botar a cabeça no travesseiro e falar assim: deixa eu ter um pouco de noção de futebol e entender como é que funciona. Mandaram o Crespo embora, também não fui de acordo com mandarem o Crespo embora, mas já foi. Mandaram o Crespo embora, cometeram um erro, ótimo. Agora é apoiar o Roger aí, porque senão o time vai cair. Senão o time vai cair. E quando eu digo cair, não é cair de divisão, é cair de rendimento. O Roger tá dentro do que ele entregou a carreira inteira dele, tá? 55% a 60%, sempre foi isso. E com relação ao São Paulo, vou deixar a tabela aqui. O São Paulo tem vida dura fora de casa, tá? O São Paulo vai enfrentar o O'Higgins fora de casa agora pela Copa Sul-Americana, no meio de semana. Pega o Corinthians do dinizismo. O Corinthians tá no Z4, mas é clássico, é jogo difícil. E o São Paulo vai totalmente detonado enfrentar o Corinthians. Pega depois o Juventude, fora de casa pela Copa do Brasil. E encerra com o Fluminense do Zubeldia no Maracanã. Cara, se o São Paulo tiver 2 vitórias e 2 empates aqui, tá lindo, tá maravilhoso. O torcedor tem que ter noção do que está acontecendo com o São Paulo, tá? Falamos muito de Roger Machado, vamos falar um pouquinho de Neymar, vamos falar rápido, porque senão o vídeo vira um monólogo de 85 minutos. Saiu uma confusão ontem envolvendo o Neymar com o Robinho Júnior num treino do Santos, né? O Neymar não jogou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, e aí ele treinou ontem com
o resto da equipe santista. O Robinho Júnior parece que deu uma caneta no Neymar, né? Fez um drible em cima do Neymar. O Neymar não gostou, se sentiu ofendido, partiu para cima do Robinho Júnior, né? Colocou o dedo em riste. Segundo informações da própria ESPN e de outras fontes, o Neymar teria acertado um tapa no rosto do Robinho, né? Um tapa mais forte, e dado uma rasteira no jogador. Aí eu te pergunto, tem como defender? O meu saco com o Neymar tá cheio. Tá cheio, já foi, já acabou, sabe? Sabe qual é a impressão que dá? Que o Neymar tá de favor no Santos. Então pega, vai embora, vai pra MLS, vai pra Índia, vai jogar com os camelos lá na Índia, vai fazer qualquer coisa da vida, sabe? Não tá fazendo diferença. O Santos sem o Neymar jogou melhor do que o Santos com o Neymar. E o pior de tudo é que o cara não aceita. A gente não tá falando, assim, entendam o que eu vou dizer. Se fosse o Zé Ivaldo, né, por ser zagueiro e tudo tá no DNA do zagueiro, não vou deixar o atacante passar, vou fazer jogo duro, vou complicar, é uma coisa. O Neymar, quando ele tinha 18, ele era o Robinho Júnior. E eu não tô falando assim de comparar os dois. Eu digo o estilo de jogo. O Neymar era um menino que partia pra cima, que driblava, que fintava, que buscava. Então o Neymar, quando vê alguém ir pra cima dele, tentar uma caneta, uma brincadeira, um chapéuzinho, deveria entender mais do que ninguém, porque ele foi esse menino. O Neymar já foi esse menino. Agora, o que me dá a entender e a perceber com o que eu vejo acontecer é que é o dono do Santos. É a casa do Neymar. Ninguém pode olhar feio pro Neymar, ninguém pode apontar o dedo pro Neymar, ninguém pode driblar o Neymar, ninguém pode falar não pro Neymar. Ninguém pode. Ninguém pode. A gente tá vendo um cara que, pelo amor de Deus, a passagem do Neymar pelo Santos é medonha. E todo mundo queria o Neymar, tá? 90%, 95% do torcedor brasileiro queria o Neymar no Santos. Tinha uma menor taxa que não ia querer, tudo bem, ok, até entendo, porque vai muito do gosto pessoal de cada um e do entendimento do que o Neymar poderia fazer pelo Santos naquele momento. Mas a gente falava do Neymar voltar pro Santos com 33 anos, né? Com 33 anos, talvez jogar no lugar onde o Neymar se sente à vontade e ama, e recuperar o bom futebol dele para encerrar a sua carreira de uma maneira digna. Que me desculpem os defensores do Neymar, que me desculpem os baba-ovos do Neymar, que me desculpem as pessoas que irão contra a minha visão aqui. A passagem do Santos, do Neymar pelo Santos, a segunda, é medonha. É medonha. A única coisa que o Neymar fez de válido pro Santos foi salvar o time do rebaixamento naquelas últimas 3 rodadas que o Santos, lutando para não cair, já pegou Sport rebaixado e Juventude rebaixado. E o Cruzeiro, que não queria nada com o campeonato, porque já estava na semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. Aí ali o Neymar se criou. Foi ali que o Neymar se criou. Então a gente vê um cara que não tem um mínimo de inteligência emocional, de capacidade emocional de lidar com seus problemas. E briga com o torcedor, xinga torcedor, bate boca com o torcedor, briga com o jogador. O Neymar não tem capacidade alguma de liderar. Aí daqui a pouco vai vir aquele torcedor que é baba-ovo, vai falar assim: não, Fernando, é você que tem, não é o Neymar, é você que tem. Não, mas eu não sou jogador, meu amigo, eu não sou o capitão do Santos, eu não ganho 4,5 milhões por mês, não sou eu. Eu sou um cara que traz as informações aqui pra vocês e que trabalha com futebol, só isso, mas eu não sou jogador. Eu não sou. O mínimo que o Neymar tem que fazer é ser um bom capitão. E aí não saiu nota do Santos, não saiu nota do Neymar, não saiu nota do Robinho, não saiu nada. Agora que eu vim aqui, e vou até deixar aqui, saiu uma nota do Santos falando que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos. Saiu uma nota do staff do Robinho Júnior que vai tentar a rescisão de contrato para com o Santos por conta do episódio que aconteceu. E saíram informações de que o Neymar está bem chateado com o que aconteceu. Pelo amor de Deus, se o Neymar não estiver chateado, né, com essa atitude que ele teve, minha Nossa Senhora, para o mundo que eu vou descer. É difícil defender. E aí, não é só olhar pelo Neymar, é olhar para um contexto inteiro.
Como é que o Cuca vai lidar com essa situação? Como é que o elenco vai lidar? Ah, mas o Neymar é melhor que os caras. Beleza, bota o Neymar sozinho pra jogar lá, tá? São Paulo e Santos, retorno. O São Paulo com 11 e o Santos com o Neymar. Mas ninguém. O Neymar corre pelos 11 e joga pelos 11. Se o Neymar é melhor que todo mundo, bota ele pra jogar sozinho. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que tratar com ego de jogadores, com aproximação. A gente tem que tratar com relacionamento do grupo, relacionamento do jogador para com o técnico, do capitão para com o grupo, dentre várias outras coisas. E o Neymar não se ajuda. A primeira coisa que eu faria se eu fosse o Cuca, eu falar, Neymar, desculpa, mas com todo respeito, tá aqui, tira a faixa, bota qualquer um, você escuta o capitão. A partir de hoje você não é o capitão. Um capitão não dá na cara de ninguém. Tá? Um capitão não dá na cara de ninguém. O capitão cobra. O capitão tem que cobrar. Ele tem o direito e o dever de cobrar, sim, os seus comandados quando eles não vão bem. Vídeo que me fugiu o nome do lateral do Atlético Mineiro. Renan Lodge fez com o Lianco, né? Falei, pô, falei com você, você é cabeça quente, você sabe que não podia acontecer. E aí o Lianco, né, quer ser machão, quer ser um cara grandão, fez o que fez e quase colocou o Atlético Mineiro no mato. Quase. Porque o Atlético Mineiro estava ganhando de 3-0, estava com 2 a mais, não precisava fazer o que o Lianco fez e poderia ter devolvido até os 5 ou 6 que tomou do Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava brigando para cair e o Atlético tomou aquela guasca lá que poderia rebaixar o Cruzeiro. Então acho que falta um pouco de inteligência emocional para o Neymar nesse caso. Para o Neymar nesse caso. E aí é difícil, por quê? Porque a passagem do Neymar se resume a isso. Polêmica atrás de polêmica, atrás de polêmica. Aí a gente olha pro Neymar e vê o Neymar. Pô, mas vocês pegam muito pesado. E eu concordo que uma boa parte da mídia brasileira pega pesado com o Neymar. Eu concordo, tá? Existe, assim, uma centralização bem exacerbada na figura Neymar, porque ele gera mídia, ele gera conteúdo. Mas o Neymar também não se ajuda, né? Neymar também não se ajuda, né? O Neymar é mais vitimista que a Marley, mas quer ter a marra do Romário. Aí não, né, meu querido? Você quer ter a marra do Romário? Resolva o que o Romário resolveu, faça o que o Romário fez. O Romário com 42 anos era artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Vasco e se garantindo. O Neymar com 34 é o Cruzeiro do Ney, é a feijuca do Ney, é o Ney xingando Deus e o mundo, o Ney não joga no sintético. Pra querer falar igual o Romário, seja o Romário, senão fica difícil te defender. Galera, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Eu peço que você deixe os seus comentários aqui que eu vou ver cada um. O que você achou do empate com gosto amargo do São Paulo contra o Bahia? Quem foi o grande culpado? Foi o Roger ou o Rafael? Da opinião de vocês, da ideia de vocês, quem foi o grande culpado? E sobre Neymar, cabe punição, não cabe punição? Tira ou não tira a faixa de capitão do Neymar? Tá na hora de ir embora, de ir pra MLS, de ir pra Índia, eu não sei lá onde? Diz aqui que eu vou escutar cada um de vocês, beleza? Gente, uma ótima semana. Eu peço que você que chegou até aqui vendo o monólogo se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações, curta o conteúdo e deixe aquele comentário, beleza? Você que tá aqui, já é do canal, já é de casa, curta o conteúdo e compartilhe com os seus amigos, beleza? Uma ótima segunda-feira e tchau!